Olá, bom dia, Gabriel Ricardo por aqui, do Farol da Liberdade, em mais um devocional. É ótimo ter você aqui comigo. E hoje nós leremos o texto aqui de 1 Samuel 17, do 39 aqui adiante. Eu vou tentar não ler muito, porque senão fica enfadonho para você, tá? Mas lemos assim. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Essa aqui é a descrição de Davi. Ele coloca uma armadura para enfrentar Golias. E aqui o texto segue, né? Chega aqui no versículo 48. E aqui é dito: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, o filisteu era Golias, um gigante. Este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Aqui, esse texto de 1 Samuel 17 é um texto da história do povo hebreu, mas também um texto arquetípico. Porque por diversas vezes eu e você nos vemos diante de situações que são impossíveis, intransponíveis, obstáculos gigantescos. Todos nós enfrentamos gigantes continuamente ou uma situação em específico que simboliza um grande obstáculo na nossa vida. E problemas que parecem grandes demais, desafios que verdadeiramente nos paralisam. E hoje a grande reflexão aqui no texto bíblico é coragem, confiança em Deus, para que eu e você possamos suportar essa e todas as batalhas que nós enfrentamos. Veja, aqui no Brasil, há séculos atrás, houve o fenômeno da Inconfidência Mineira. E hoje o ícone, né, na moeda de 5 centavos é Tiradentes, que enfrenta o Império Português em busca de liberdade, de lutar para não pagar imposto contra o quinto dos infernos, 20% de cunhagem ali no ouro, né? E ele enfrenta o Império Português nessa busca, né? Ele acaba se tornando um símbolo, um ícone, e ele sabia que ele poderia perder tudo e perdeu, ele foi morto inclusive. E aqui ele era um homem, apenas um homem frente a um sistema poderoso que suplantou, que o matou, não é? Mas a sua determinação é contada até hoje, a história dele permaneceu, né? E assim, apesar de ter um fim completamente diferente, Tiradentes, Davi enfrenta um gigante pela liberdade do seu povo, pela manutenção do teu povo. Nós, todos os dias, somos chamados a enfrentar gigantes espirituais, materiais, concretos, enfim, emocionais, para que nós completemos as nossas jornadas, os nossos objetivos. Eles são obstáculos que nos transformam para as próximas coisas que nós precisamos fazer. E durante toda essa jornada, nós temos que lidar com tudo isso com ousadia e com fé. E cada obstáculo que nós vencemos nos dá força para vencer o próximo, que talvez seja maior ou seja menor, e você olhe para aquilo e pensa, não, eu já passei por algo pior antes. E a Bíblia o tempo inteiro nos encoraja com múltiplas histórias de pessoas comuns, como eu, como você, enfrentando desafios impossíveis com a força do Eterno. E Davi sabia aqui que a luta dele não era sobre força física, sobre braço,
sobre ele versus um homem de 3 metros de altura. Porque se fosse apenas esses dados da realidade, ele jamais seria capaz de vencer. Ele acreditava em algo maior. Ele acreditava em algo além dele mesmo, numa vida além túmulo. Ainda que ele morresse naquela batalha contra Golias, ele tinha que fazer valer o seu ponto. E da mesma forma, quando eu e você confiamos no Eterno, confiamos em Deus, nós enfrentamos gigantes sabendo que Deus luta conosco e luta na frente de nós e vai à frente das nossas batalhas. E hoje, de repente, você está enfrentando um problema grave, nós vivemos num país complicado, difícil, e qual é o gigante que você tem enfrentado hoje? Qual é a situação intransponível? Qual o problema que você hoje não vê solução adiante de você? Pode ser um problema financeiro, pode ser um relacionamento, você está enfrentando uma crise no teu casamento, pode estar talvez até na beira do divórcio. Um medo, uma insegurança do futuro, uma doença na sua família ou no seu corpo. E eu gostaria de deixar uma palavra de incentivo para que você enfrente essas batalhas e esses gigantes de coração aberto e com plena confiança no Eterno. E o primeiro ponto que seria interessante para você nesse momento de luta e de dificuldade é reconheça a sua dependência diante de Deus. Admita que sem Deus, sem o Eterno, sem a misericórdia de Jesus Cristo, você é incapaz de vencer os seus problemas hoje. Entregue a batalha ao Senhor, entregue a batalha ao Eterno, assim como Davi diz aqui, que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olhe para o seu problema com essa dimensão. Outro ponto muito importante, lembre-se de quem Deus é. Deus é fiel, Deus é Cristo encarnado, que é poderoso, que nunca perdeu nenhuma batalha, que entregou-se voluntariamente à morte para nos entregar vida, vida eterna e vida em abundância. Então, medite, reflita em todas as suas promessas, porque somos mais do que vencedores, apesar de atribulados, apesar de perseguidos, apesar de todos os problemas que nós temos. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. E o terceiro passo, que é fundamental diante do reconhecimento de quem Deus é e da sua completa rendição diante de Deus, é tome uma atitude de fé, dê o próximo passo, com confiança de que Deus está com você. Tome as decisões duras, você precisa fazer isso confiando no Eterno. A coragem de enfrentar esses problemas e esses gigantes não vem da sua força, do seu braço, da sua capacidade, mas vem da fé no Eterno. Maior do que qualquer desafio, maior do que qualquer problema que você hoje enfrente. Você enfrenta qualquer coisa, qualquer batalha, com confiança de que Deus está contigo. Se você tem fé, você vence os desafios adiante de ti. Os gigantes parecem grandes muitas vezes, e é dito na palavra do Senhor, lá em 1 João 4:4, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Quando eu e você confiamos no Eterno, confiamos em Deus, descobrimos que os gigantes são ínfimos, são pequeníssimos diante da grandeza de um Deus eterno que habita no meu e no seu coração através do Espírito Santo de Jesus Cristo. Deus é poderoso. Deus te faz vencer todos esses desafios, ainda que num primeiro momento você esmoreça, ainda que num primeiro momento você tenha dificuldades. O Espírito Santo, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, como prometido por Ele, o Consolador, está comigo, está contigo, e Ele nos faz vencer batalhas inimagináveis através da presença de Deus no meu e no seu coração. Que hoje você tenha um dia maravilhoso adiante de ti,
com essa palavra no coração, de que ainda que seja necessário enfrentar problemas gigantescos, que eu não tenho a menor ideia de como eu vou resolver, Deus está comigo. Em nome de Jesus.